Bom, iniciamos hoje a nossa sequência de entrevistas com os pré-candidatos a prefeitos da região. E hoje um pré-candidato a prefeito para o município de Marabá, João Salame Neto. Recebemos ele aqui com muita alegria. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Fabiano. Boa noite, nossos telespectadores. As mesmas perguntas que serão feitas para o João Salame também serão feitas para os demais pré-candidatos a prefeito. E a primeira pergunta é essa. Para a educação em Marabá, quais são os seus planos caso o senhor venha ser prefeito desta cidade? Bom, Fabiano, eu acho que a educação é uma questão central. Nós temos que aumentar o volume de investimentos em educação e captar novos recursos. Temos que investir na infraestrutura, na rede física, aumentar a quantidade de salas de aula, reformar e construir novas escolas mais modernas, mais arejadas, né? Mais informatizadas, com quadras de esporte. E é uma meta minha colocar ar-condicionado em todas as salas de aula. Aliás, tem um programa do governo federal para isso, porque o calor é insuportável, né? Isso reduz a capacidade de aprendizado do aluno. Temos que investir na democratização do ensino, é compromisso meu primeiro projeto de lei, enviar para que a eleição do diretor de escola seja feita de maneira direta, pelo voto direto da comunidade escolar. Tem que acabar com essa história de vereador ficar indicando o diretor de escola para ter um cabo eleitoral dentro da escola. Quem entende de educação é a comunidade escolar, ela que tem que escolher o diretor da escola. Investir também na qualificação maior dos profissionais que trabalham na educação e numa remuneração mais digna, quer dizer, uma remuneração ainda melhor. Quanto mais um profissional de educação ganhar, melhor, vai estar mais estimulado, e um país sem investir em educação, ele não prospera, ele não segue adiante. O sistema de saúde público é deficiente em vários estados do Brasil. Quais são suas ideias para otimizá-lo em Marabá? Olha, uma coisa fundamental é a questão do PSF, o Programa de Saúde da Família, que nós só temos um em Marabá hoje, pelas informações que temos. Deveríamos ter mais de 20, né, para fazer a saúde preventiva, aquele trabalho casa a casa, né, nos bairros, né, para poder desafogar nossas unidades hospitalares. Eu creio que nós temos que trabalhar fortemente para ter um novo hospital no complexo Cidade Nova, né? Lá já merece. É um complexo que tem o mesmo tamanho da Nova Marabá, que cresce muito e certamente vai desafogar o hospital da Nova Marabá. E de tal sorte também equipar melhor os nossos postos de saúde, né? Não pode faltar, um absurdo, faltar hoje luva cirúrgica, faltar seringa, faltar medicamentos básicos nos postos de saúde e dentro do próprio hospital municipal, como tem ocorrido. Então nós vamos trabalhar, é preciso ter uma equipe tecnicamente muito qualificada, que entenda da saúde pública, para poder fazer com que essas coisas aconteçam. Né? Por exemplo, eu vou te citar um exemplo. Nós não temos um aparelho de eletrocardiograma funcionando nos postos de saúde. Hoje, com menos de R$10 mil, você adquire um aparelho de eletrocardiograma, e uma das doenças que mais mata é a doença do coração. Então, são coisas básicas. A mamografia, por exemplo, no Hospital Materno Infantil tem quase 1.000 mulheres esperando para fazer um exame de mamografia, e o aparelho, só temos um aparelho que funciona apenas 6 horas por dia. Então nós podemos aumentar tanto a produtividade deste aparelho, como trabalhar para adquirir outros aparelhos. Então, além de investir fortemente em saneamento básico, por exemplo, tem os centros odontológicos que o governo federal financia, que nós podemos espalhar nos 3 núcleos da cidade. Hoje não temos nenhum em Marabá, para que tenha uma unidade com várias cadeiras odontológicas, com vários odontólogos que possam atender gratuitamente a população. Em suma, nós temos várias coisas. Eu pretendo, como saúde é absolutamente prioritário, e a saúde, infelizmente, ela está numa situação crítica, ela era crítica no governo anterior, inclusive o atual prefeito, ele ganhou criticando muito a situação da saúde do governo anterior, e continua crítica, em alguns casos até piorou. Então nós temos que reverter isso. E minha decisão, sendo eleito prefeito de Marabá, é nos primeiros meses do governo, todos os dias que eu estiver em Marabá, eu quero começar a despachar numa unidade de saúde, ou no hospital municipal, ou em algum posto de saúde, para que a gente sinta na própria pele os problemas que a população está enfrentando no seu atendimento, para que a gente possa dar resposta imediata. Uma cidade como Marabá, onde o crescimento é inevitável e certamente demandará grandes obras de infraestrutura,
Do seu governo, quais serão as grandes obras ou a grande obra a ser construída necessária para o município? Bom, na área de infraestrutura, o principal desafio nosso é resolver o problema do saneamento básico e da pavimentação das nossas ruas. Nós precisamos de pelo menos aí uns quase 500 quilômetros de saneamento e pavimentação de ruas. Isso aí dá uma quantia considerável. O município de Marabá, que tem um orçamento grande, bom, eu creio que dá para fazer de 25% a 30% do volume de necessidades que o município tem na área de saneamento e pavimentação. E nós, com o apoio que estamos tendo aí do PT, do PMDB, que são os dois maiores partidos do governo federal, vamos saber dialogar e negociar com o governo da presidente Dilma para a gente arrumar o dinheiro necessário para fazer um grande investimento em saneamento e pavimentação de ruas em Marabá. A nossa meta é terminar o nosso governo com as principais ruas de Marabá saneadas e pavimentadas com a pavimentação de qualidade, que não acabe no primeiro inverno. Essa é uma obra fundamental do ponto de vista da infraestrutura de Marabá. E nós temos outras obras importantes. Nós vamos perseguir a construção de mais uma ponte sobre o rio Itacaiunas, para desafogar ainda mais o trânsito, ligando aí a Nova Marabá com o complexo Cidade Nova. Temos que aumentar, continuar a obra de estender a orla do rio Tocantins, para que essa orla faça a curva e atinja também o rio Itacaiunas. Para isso nós vamos precisar do governo federal. Também é uma obra de muita relevância, de muita importância. E eu pretendo mexer ali na entrada daquela velha Marabá, onde tem aquele canal da Grota Criminosa. Quem sabe não podemos sonhar com a Lagoa de Jansen, como tem lá em São Luís do Maranhão, transformar aquela região numa grande lagoa, com pedalinhos, com barzinhos, quer dizer, urbanizar aquela área para transformar aquela área que hoje exala um fedor insuportável quando a gente passa ali na entrada da velha Marabá, além de canalizar aquilo ali, transformar aquilo numa área de lazer. Então são projetos grandes, de grande envergadura, que nós temos, além dos projetos da área de saúde, da área de educação, que também são igualmente importantes para melhorar a qualidade de vida do cidadão marabaense. Uma coisa eu posso garantir, ao final do nosso governo, essa cidade vai estar muito mais saneada e muito mais pavimentada. No município de Marabá, o esporte tem ganhado amplo espaço em suas diversas modalidades, mas precisa de mais apoio. Qual será a atenção dada aos eventos esportivos do seu governo? Olha, eu estou a cavaleiro para falar disso. Eu fui fundador do Águia, eu que iniciei o Copão do 100, tem várias unidades de esporte em Marabá que eu que arrumei recursos para poder construir. Adoro futebol, pratico o esporte até hoje e outras modalidades esportivas também. Então nós precisamos urbanizar pelo menos 10 campos de futebol em Marabá para que recebam jogos da primeira e da segunda divisão, com gramado bom, arquibancada, alambrado, vestiários, o básico. Não é um volume de investimento muito grande. Dá para fazer isso no campo da Folha 33, no Brejo do Meio, no Parque São Jorge, na Santa Rosa, no Del Cobra, lá no São Félix Pioneiro, né? E vários outros campos que nós possuímos em Marabá que podem perfeitamente ser urbanizados. Com um professor de educação física para poder ministrar aula, fazer uma escolinha de futebol. Ali na orla do rio Tocantins, na Santa Rosa, colocar professores de educação física para tirar as nossas crianças da rua com práticas esportivas, né? Estimular não só o futebol, a primeira divisão, a segunda divisão, dar amplo apoio para esses times, mas também estimular o voleibol, o basquetebol e várias outras modalidades que nós já temos em Marabá. Fazer o nosso ginásio poliesportivo ter atividades permanentes, né, que possam atrair a nossa juventude. Eu sou uma pessoa que entendo o seguinte: quando o jovem, o cidadão está praticando esporte, ele não está roubando, não está consumindo drogas, não está se prostituindo, não está fazendo nada errado. Além de que é uma atividade que movimenta muito a economia marabaense. Então o esporte no nosso governo vai ter amplo apoio e vai ter muito incentivo para que ele possa se desenvolver em Marabá. Junto com o crescimento, vem os altos índices de criminalidade que assusta o cidadão marabaense. O que o senhor fará pela segurança pública de Marabá? A segurança é um dever do Estado, mas nós precisamos fazer parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, do ponto de vista de, por exemplo, tem um projeto agora que está sendo executado, que precisa ser ampliado para toda a cidade, que é o das câmeras que vão monitorar, né, tudo que ocorre nas principais vias de Marabá. Esse é um projeto muito importante. Nós precisamos fazer
aquele policiamento preventivo com a guarda municipal nos logradouros públicos, nas praças. Nossas praças, infelizmente, foram dominadas por ação de vândalos, né? Hoje é até inseguro a gente poder andar nas nossas praças. Então nós precisamos retomar as praças para a sociedade, para a população. E, evidentemente, fazer parcerias com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Ministério Público, para poder coibir as ações violentas que ocorrem em Marabá. Mas, além disso, temos que fazer o trabalho preventivo. É minha intenção, meu intuito, chamar as igrejas, todas as igrejas, de todas as denominações, para estabelecer parcerias com a Prefeitura de Marabá. Quem tiver um projeto para combater a prostituição, para tirar menino da rua, para trabalhar com o pessoal que consome drogas, vai ter o apoio financeiro da Prefeitura, essas instituições, essas igrejas vão ter o apoio da Prefeitura. O povo está ansioso pela ALPA, que ainda não aconteceu. Se o senhor for eleito, o que o senhor fará para que esse empreendimento seja realmente instalado no município? A ALPA é fundamental, são milhares de empregos e a possibilidade de industrializar Marabá com empregos bem remunerados. Eu sempre fui um lutador, sempre levantei esta bandeira. A ALPA depende da Vale, e a Vale é controlada pelo governo federal. Então é fundamental que nós tenhamos um prefeito em Marabá muito afinado com o governo federal, para fazer com que a ALPA aconteça. Por isso mesmo, eu me decidi sair candidato após ter o apoio do PT, que é o partido do presidente Lula e da presidente Dilma, e do PMDB, que é o partido do vice-presidente da República, Michel Temer, que tem o senador Jader Barbalho, que tem a maior parte dos deputados federais, e é com essa força política e com o bom relacionamento que nós temos com a Vale, que nós vamos a Brasília, vamos ao Rio de Janeiro, garantir que este empreendimento seja executado em Marabá. Nós não abriremos mão deste empreendimento, mas só com a força do governo federal é que ele poderá ser realizado. E nós temos na nossa aliança o PT, o PMDB, o PDT, o PV, os maiores partidos que hoje dão apoio e que dão sustentação ao governo da presidente Dilma. E é com esta força que nós vamos garantir a ALPA em Marabá. O senhor foi o principal defensor na luta pela criação do estado de Carajás. Qual será o seu estilo de governo? Olha, eu acho fundamental continuar essa luta. O Tocantins perdeu 2 vezes e se tornou estado. Nós perdemos a primeira, tivemos 1.200.000 votos. Tocantins era uma fazenda pobre do estado de Goiás. Hoje, nós não temos nenhuma faculdade de medicina, lá tem 5. Nós temos uma de engenharia, lá tem 11. Nós temos uma de direito, lá tem 15. Aqui não tem praticamente água encanada e potável. Lá em 98% das casas tem água encanada e potável, 100% das casas tem energia, enquanto nossas estradas é um verdadeiro crime, né? Estradas assassinas, lá na maioria das rodovias são asfaltadas, até onde quase não passa carro. Então, um estado muito mais pobre do que nós, que evoluiu muito mais, na saúde também. Então, a questão da constituição do nosso estado é fundamental, é uma questão de vida ou morte. Se esse estado não sai, são vidas que estão se perdendo nessas estradas, a falta de atendimento na área de saúde, do saneamento, etc. O estado do Pará gastou 800 milhões de reais em 2010 na nossa região. O nosso estado teria um orçamento de 5 bilhões e 500 milhões de reais. Então, o próximo prefeito de Marabá tem que ter um compromisso claro de continuar esta luta. É uma questão de sobrevivência da nossa gente. Não pode ser um prefeito acomodado, um prefeito que na hora de lutar pelo estado de Carajás se omitiu, ficou do lado do governador. Não, nós temos que ter um prefeito que enfrente quem precisar ser enfrentado, para que o nosso estado se torne realidade e Marabá possa virar capital. Porque nós queremos que Marabá seja a capital do estado do Carajás, porque nós sabemos os benefícios que uma capital de estado tem. Em todos os estados, a capital tem mais benefícios. E nós vamos fazer de Marabá a capital do estado de Carajás. Perfeito. Por outro lado, nós precisamos entender que nós temos que ter um novo estilo de governar em Marabá. Nós não podemos ter uma administração que, de um lado, tem até uma certa eficiência, mas não gosta de conversar, de dialogar com a população. E outra que até gosta de conversar, mas não tem eficiência. A gestão não... Falta eficiência administrativa. Nós temos que combinar as duas coisas. Vamos montar uma equipe de técnicos qualificados, né? Mas ao mesmo tempo nos entrosar com a classe política e com a sociedade. Ter transparência. A sociedade precisa saber quanto que entra de dinheiro na prefeitura e onde que o dinheiro está sendo gasto. E vamos implantar o orçamento participativo, para que a sociedade decida onde o dinheiro da prefeitura de Marabá tem que ser aplicado.
Porque o dinheiro não é do João Salame, não é do prefeito, o dinheiro é da comunidade, é da sociedade, do cidadão que paga o seu imposto. Então esse estilo de governo já existe em várias cidades do Brasil. E nós vamos implantar este estilo de governo aqui para que o povo de Marabá possa se sentir verdadeiramente governando. Mudança. Essa é a palavra de ordem. Certamente teremos outras oportunidades para que o senhor possa falar de mais benefícios a serem implantados caso o senhor venha realmente se eleger a prefeito de Marabá. Nós conversaremos aqui, pelo menos enviaremos convite para todos os pré-candidatos a prefeito da região. E queria agradecer ao senhor pela participação. Eu que agradeço, eu acho que esse pleito vai ser um pleito muito interessante para a gente debater ideias e o nosso compromisso é mudar. Nós precisamos de mudança em Marabá. Nós vamos ter candidaturas que já estiveram no poder, que estão no poder e nós estamos pedindo oportunidade ao povo de Marabá. Nós que empunhamos a bandeira da criação do estado de Carajás, nos esforçamos para criar o nosso estado, me esforcei ao máximo, agora quero pedir a sua ajuda para que a gente possa apresentar um projeto novo, audacioso, que mude de verdade essa cidade que está precisando. É uma grande cidade, mas muito judiada e precisa de um projeto audacioso para fazer com que ela seja um lugar muito melhor para a gente viver. Comecei com o primeiro pré-candidato a prefeito, João Salame Neto, que também é deputado estadual. Deputado, muito obrigado pela participação. Obrigado. O SBT Marabá de hoje encerra por aqui. Uma boa noite e até amanhã.